Bom dia, pessoal. O tema da aula de hoje vai ser os tipos primitivos existentes na linguagem C. E a gente vai falar um pouco também sobre a leitura de variáveis e a impressão dessas variáveis na tela, beleza? Em C existem basicamente três tipos primitivos que podem ser usados por nós programadores para o desenvolvimento de programas, certo? O primeiro deles é o char, que trata caracteres de texto. O segundo deles é o tipo int, que vai lidar com números inteiros sem o uso de casas decimais. E o terceiro deles é o float, que vai tratar, assim como o int, números, porém utilizando casas decimais, certo? Em C também existe o tipo double. Assim como o float, ele é usado para tratar números com casas decimais. E a grande diferença entre eles é que o double tem um grau de precisão um pouco maior que o float. Vai de cada programador escolher qual tipo primitivo prefere usar, mas para mim, isso é uma coisa minha, eu prefiro utilizar sempre o float, beleza? Só lembrando mais uma vez, como eu já havia falado na aula 1, a gente está programando aqui em um ambiente C++. O Visual Studio é um ambiente de programação para C++, só que é possível programar em C também. Então, em C++ existe o tipo primitivo bool, que é utilizado para tratar variáveis do tipo lógico, que podem assumir valores de verdadeiro e falso. Isso não existe em C, isso aqui pertence ao C++, e se você quiser utilizar, manter uma compatibilidade de códigos com o C, é proibido de utilizar esse tipo de variável. É sempre então recomendável utilizar int, char, double ou float. Em videoaulas posteriores eu vou estar mostrando como criar o seu próprio tipo. É possível combinar vários tipos primitivos para criar um tipo que seja melhor adequado ao programa que você está desenvolvendo, certo? Só que isso é assunto para aulas posteriores. Para que essa videoaula fique bastante completa, durante a aula eu vou apresentar alguns conceitos que não vão estar ligados só à programação C. Vão ser conceitos um pouco mais gerais e abrangentes que podem estar ligados a várias áreas da computação. Um desses conceitos é o conceito de variável. Uma variável é então um espaço na memória do seu computador capaz de reter uma informação, um dado, seja ele um número, um texto, uma frase ou apenas um caractere. Em C, a sintaxe para a declaração de variáveis é a seguinte: você deve colocar o tipo da variável, vamos criar aqui uma variável do tipo char, e o identificador ou o nome dessa variável. Vamos criar aqui variável com o nome auxiliar, aux. É recomendável que a declaração de uma variável tenha seu identificador com o nome que descreva para que essa variável serve, certo? Como nosso programa aqui não tem nenhum tipo de código ainda, eu declarei aqui a variável do tipo char como auxiliar só para mostrar a sintaxe. Mas, por exemplo, em programas extensos, é totalmente não recomendável criar variáveis com apenas uma letra, por exemplo, char a ou char x. É sempre recomendável utilizar identificadores que descrevam corretamente para que a variável serve. Por exemplo, o nome seria bem utilizado em determinados programas para representar o sexo de uma pessoa, seria char sexo, que iria representar o sexo de uma pessoa, e você não precisaria percorrer o código para saber para que serve tal variável dentro do seu programa. Caso você queira explicar mais a fundo para que cada variável que você declarou serve, é possível fazer comentários sobre aquela variável. Para você criar um comentário, você tem que utilizar os seguintes caracteres: barra asterisco para iniciar o comentário e asterisco barra para encerrar o campo do comentário. Tudo que tiver entre esses dois asteriscos aqui vai ser um comentário. Você pode pôr qualquer coisa aqui, por exemplo, sexo. Descreve o sexo de uma pessoa. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser comentário e o seu programa vai ignorar o que tiver escrito aqui. Vai ser como se não houvesse nada. Você tem que fazer programas para pessoas entenderem e não para computadores entenderem. Se uma outra pessoa chegar aqui no seu código e quiser entender e modificar alguma coisa, ela tem que ser capaz de entender o seu código rapidamente
com base nas variáveis e nos comentários que você escreveu, certo? Esses dois caracteres que delimitam um comentário não precisam estar necessariamente na mesma linha dos caracteres que iniciam o comentário. Eles podem estar em linhas separadas e tudo que tiver entre esses dois caracteres será um comentário. Então é possível fazer qualquer tipo de anotação aqui que o compilador vai ignorar. E mais uma vez, como a gente está programando em um ambiente C++, também é possível fazer comentários utilizando os caracteres //. Tudo que tiver depois dos caracteres // vai ser um comentário. Só que esses caracteres são apenas de uma linha. Na linha de baixo já será instruções ao seu programa. Então, // são para comentários em uma linha. Porém, isso não existe em C. É apenas C++ e outras linguagens de programação. Voltando à sintaxe da declaração de variáveis. Se eu quiser declarar duas variáveis ou mais do mesmo tipo, eu não preciso vir aqui copiar a linha, criar uma linha nova para declarar char sexo 2, por exemplo. Eu posso simplesmente colocar uma vírgula depois de sexo e declarar as próximas variáveis. Auxiliar, sei lá, qualquer outro nome aí, nome, se fosse utilizar nome com um caractere só. Para os outros tipos, a sintaxe é exatamente a mesma. Se eu quiser declarar uma variável do tipo int, eu venho aqui, digito int e o identificador da variável. Eu posso pôr aqui também outra variável, com vírgula, idade, sei lá, mês. E para float, a ideia é a mesma. Float valor, float juros. A sintaxe é exatamente a mesma. Agora então eu vou dar uma ênfase maior nas variáveis do tipo char. Uma variável do tipo char vai ocupar na memória do seu computador apenas 1 byte, ou então 8 bits, como queira. E o porquê disso? Se você abrir uma tabela ASCII, você vai ver que todos os valores são representados em um intervalo de 1 até 255. E em 1 byte, ou 8 bits, eu posso representar todos esses valores. Por exemplo, o 0 seria 00, 00, 00, 00. E o 255 seria 11, 11, 11, 11. Então, todos os valores desse intervalo aqui eu posso representar. Então, todos os caracteres que estão nessa tabela podem ser representados através de 1 byte. Por exemplo, então, o caractere arroba representa um valor na tabela ASCII de 64, seria representado com os valores em bits da seguinte maneira: 01, 00, 00, 00. Fechou 8 zeros aí? Fechou 8 zeros. Então esse é o valor que representa o 64 ou o arroba na linguagem do seu computador. E como isso é feito? A gente está programando aqui em alto nível, em um nível de abstração elevado. O seu computador não entende todos esses comandos aqui, int, main, char, sexo, includes ali em cima. Quem entende isso é o seu compilador. E para que o seu computador entenda as instruções que você está tentando montar e executar, o seu compilador converte o código que você está criando em um código objeto que possui todas uma sequência de zeros e uns que o seu computador é capaz de reconhecer. Então, todos os nossos programas que são feitos em linguagens de programação de alto nível são convertidos para uma sequência de zeros e uns que o seu computador é capaz de reconhecer. Por exemplo, 001, 000 e assim vai. O seu computador é capaz de reconhecer linguagens desse tipo. Então, o compilador é o responsável por converter o nosso código, o código que a gente entende, a linguagem de programação que a gente entende, para uma linguagem dessa daqui, que o seu computador entende. Entendeu? A migração de uma linguagem de alto nível para um nível de abstração baixíssimo, que é o que o seu computador é capaz de reconhecer e executar.
certo? E para int e float, a ideia é exatamente a mesma. Uma variável do tipo int vai ocupar na memória 4 bytes, int idade. Então, se são 4 bytes, eu vou mostrar para vocês, por meio da calculadora do Windows, qual é o intervalo que ele pode atingir. Então, 1 byte, 2, 3, 4. Vamos preencher então esses valores e a gente vai ter o valor em decimal pertencente ao intervalo do que o tipo int pode cobrir. Vamos ver, vamos preencher aqui com 1. Então, preenchi 4 bytes com o valor número 1, que esse valor representa o valor máximo que o número inteiro pode representar. Se a gente for para decimal, esse valor aqui seria então 4.294.967.295. Então, o valor máximo que pode ser representado dentro de um int é esse valor ali, 4.294.967.295. Entretanto, o tipo int é capaz de representar tanto valores positivos como valores negativos. Então, esse intervalo aqui tem que ser dividido em dois. A primeira metade serve para representar valores negativos e a segunda para valores positivos. Então, eu posso representar 2.147.483.647 valores positivos, que vão do zero até esse valor. E eu posso representar os valores que vão de menos 1 até esse valor mais 1. Como a parte positiva considero zero, eu vou até aquele valor somente. E como aqui começa do menos 1, eu posso incrementar mais 1 e eu vou ter esse valor negativo. Para variáveis do tipo float ou double, a ideia é completamente a mesma. A ideia é similar aos dois tipos anteriores. Lembrando que uma variável do tipo float tem um grau de precisão de 6 casas decimais. Do tipo double tem um grau de precisão de 10 casas decimais. Quando eu crio uma variável, eu posso inicializar ela ou não. Eu vou inicializar então a variável idade. A sintaxe para isso é a seguinte: igual, eu posso pôr espaços aqui ou não, eu prefiro pôr espaço, e o valor que você quer inicializar, 0. Valor é a mesma coisa, igual, sei lá, 100. E para sexo é a mesma coisa, que muda um pouquinho em relação ao caractere. Como é um caractere especial, você tem que pôr entre aspas simples. Então aqui eu vou pôr, sei lá, P. E está feita a inicialização. Isso é uma opção sua, eu prefiro sempre inicializar as variáveis quando eu estou criando elas. Mas isso é uma opção de cada programador, vai da necessidade do código. Vamos agora então à segunda parte da aula, que é a leitura dos valores das variáveis pelo teclado e a impressão das mesmas na tela do computador. Para fazer a leitura de variáveis e a impressão na tela, a gente vai utilizar os seguintes comandos: o scanf para imprimir na tela, scanf para ler as variáveis do teclado e o printf para imprimir as variáveis na tela. Então, deixa eu mostrar para vocês como que a leitura das variáveis é feita. Para fazer a leitura então da variável sexo, eu vou utilizar scanf, vou abrir uma aspas duplas e vou pôr o código de formato do tipo da variável que você quer ler. A gente quer ler uma variável do tipo char, então eu vou ter que pôr aqui %c, porcentagem C. Isso aqui é necessário sempre que você for ler uma variável. E cada tipo de variável tem um código de formato. O do char é %c, o do int é %d e do float é %f. Isso você vai pegar praticando com o tempo. Mas tem que estar na sua cabeça isso. Você não pode ficar recorrendo a material didático para sempre ficar lembrando. Isso aqui tem que estar claro para você na sua cabeça. Certo? Eu vou então fechar as aspas, vou pôr uma vírgula, vai aparecer ali algumas informações sobre a função. Vou pôr o e comercial, é necessário, isso a gente vai ver mais para frente o porquê disso. E o nome da variável que a gente quer ler, que no caso vai ser o sexo. Fecha parênteses, ponto e vírgula.
Eu vou fazer a mesma coisa então para as outras variáveis, mudando apenas o código de formato e o nome da variável que eu vou ler. Então eu vou copiar esse código duas vezes. Então, scanf, %d para inteiros, vou ler a idade, e %f para variáveis do tipo float, e vou ler a variável valor. Eu só vou complementar minha função em função main aqui, vou pôr o return como eu já expliquei no ano passado, isso é indiferente. Eu vou adicionar também o system pause para a gente poder ter um tempo na compilação do programa, a gente ver o que está acontecendo. Eu vou rodar o programa então para a gente ver o que vai aparecer na tela para a gente. Vamos lá? Ó, como a gente não colocou nenhuma, a gente não imprimiu nada na tela, ele está esperando a gente colocar as variáveis. Então eu vou pôr aqui M, é masculino, idade vou pôr 15 e valor vou pôr 50. Ele leu as três variáveis e com o System Pause ele imprimiu, pressione qualquer tecla para continuar. Para deixar o programa um pouco mais intuitivo, então, eu vou utilizar a instrução printf para dizer ao usuário o que ele deve fazer. Então eu vou pôr printf, abro parênteses, abro aspas duplas e coloco informe o self. Dois pontos, um espaço para deixar um espaço depois do texto. E fecho as aspas, fecho os parênteses e coloco um ponto e vírgula. Copio isso também para a idade e para o valor. Informe a idade e informe o valor. Beleza. Vamos testar aqui. Informe o sexo, masculino. Informe a idade, 15. Informe o valor, 50. Pressione qualquer tecla para continuar pelo System Pause. Agora a gente vai imprimir os novos valores na tela. Vamos usar então a instrução printf para isso. Vamos colocar um caractere especial aqui, o /n, que eu já mostrei para vocês na aula passada, serve para pular uma linha. Vamos escrever o sexo é... E aí aqui a gente vai ter que ter o código de formato da variável, que foi no scanf. O código de formato da variável sexo é do tipo char. Então, %c, vamos colocar aqui um /n. Fecha as aspas e vamos colocar uma vírgula e dizer qual é a variável que a gente vai imprimir no %c. Sexo. Fecha parênteses e coloca ponto e vírgula. A mesma coisa então para a idade e o valor. Então, a idade é... E aqui, como idade é uma variável do tipo int, %d. E aqui, idade. Lembrando que no printf não há necessidade de pôr o e comercial como no scanf. Isso só vai ser feito no scanf. No printf você coloca a variável direto. E para o valor é %f valor. Vamos ver o resultado. Informe o sexo, masculino. Informe a idade, 15. Informe o valor, 50. O sexo é M, a idade é 15, o valor é 50. O que aconteceu aqui é que, como existem vários /n no programa, vamos tirar esses dois primeiros aqui para deixar o programa em dois subconjuntos. Vamos sexo por F agora, informe a idade, sei lá, 4, que é isso? 26. Informe o valor 78,5. O sexo é F, a idade é 26 e o valor é 78,5. Pode ver que o valor foi impresso com 6 casas decimais. Para a gente mudar isso, aqui quando a gente for imprimir um valor float entre o %f, a gente pode pôr ponto e o número de casas decimais que a gente imprimir. Vamos pôr aqui 2, para deixar mais padrão. Vamos executar de novo, informe o sexo feminino, informe a idade 40, informe o valor 54,15. E foi lá e imprimiu com apenas 2 casas decimais.
e pressione qualquer tecla para continuar foi impresso também pelo System Pause. A gente também tem a possibilidade, ao invés de utilizar 3 printf, de informar os 3 valores em um printf só. Vamos fazer isso? Então aqui a gente vai pôr os valores informados são sexo, %c de sexo. Então, vamos tirar o sexo. Vamos pôr só %c para sexo, %d para idade e %.2f para o valor. E aqui a gente coloca sexo, idade, sexo vai ser para o %c, idade para o %d e valor para o %.2f. E aqui a gente pode tirar essa linha e imprimir direto na tela como uma linha só. Vamos sexo F. Apertei o botão errado, peraí. Informa o sexo F, informa a idade 45, informa o valor 15.98. 15.98. Os valores informados são F, vírgula, essa é a vírgula que eu tenho aqui, espaço 45 da idade, vírgula, vírgula que eu tenho aqui, espaço 15,98. Para você ver como não tem diferença, ó, aqui não coloquei espaço nenhum, aqui não coloquei espaço nenhum, aqui eu coloquei um, mas isso não altera em nada a execução do programa. Isso vai da melhor forma como você quiser fazer. E eu posso manipular minha saída do jeito que eu quiser. Se eu quisesse aqui um ponto e vírgula, não teria problema. Aqui também. Vou pôr aqui um traço para diferenciar, para vocês verem como é que vai ficar. E se eu quisesse inverter a ordem dos valores impressos, eu poderia colocar aqui um %d e um %c para inverter o sexo com a idade. Então aqui eu coloco idade e aqui eu coloco sexo. Então o %d seria para a idade, o %c para o sexo e o o % menos 2f para o valor continuaria na mesma posição que ele está. Executando, ele vai ler as variáveis de novo, informa a idade 15 e informa o valor 9.91. Ele imprimiu da maneira que eu pedi para ele imprimir. %d a idade antes, o sexo depois, seguido de um traço, e o 9.99 adiante. Lembrando então, pessoal, que o printf e o scanf fazem parte do cabeçalho do stdio.h. O I significa input e o O output. Então acho que fica meio intuitivo o porquê do printf e scanf fazerem parte desse arquivo de cabeçalho. Acho que a aula de hoje termina por aqui, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão, crítica, reclamação, é só deixar uma mensagem nos comentários que eu vou ter o prazer de atender todo mundo. Beleza? Valeu, brigadão.